Pessoal, tudo bem com vocês? Certo? Aqui a gente vai iniciar mais uma aula. Como ficou acordado para a gente na aula passada, que eu iria fazer a correção das duas questões da atividade passada. Belezinha para vocês? Então, eu vou começar a apresentar a nossa tela agora, certo? E vou fazer a resolução das duas questões. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Só um minutinho. Pronto. Então, eu estou aqui apresentando a nossa tela, certo? É a nossa primeira questão. Então, a nossa primeira questão diz o seguinte, pessoal. Os números abaixo são os tamanhos dos calçados de um grupo de alunos do terceiro ano, certo? 34, 35 até o 42, certo? Então, vamos organizar esses dois dados de uma tabela de frequência e calcular a frequência relativa e a frequência absoluta, certo? O número de calçados com frequência absoluta e o número de calçados com frequência relativa. Então, nós sabemos que a gente tem que organizar, certo? Esses números, certo? Essa quantidade aqui, nós chamamos de rol, belezinha? Então, a gente vai organizar ele. Tanto você pode organizar separado, quanto você pode fazer do jeito que está aqui mesmo, só tendo um cuidado para vocês não se perderem, ok? Então, a gente vai começar a colocar os números de calçados que nós temos aqui. Então, nós temos os números de calçados aqui. Só um minutinho. Temos o 34. Temos 35. 36. 37. 38. 39. 40 e o 42. Então, esses são os números de calçados dos alunos do terceiro ano, ok? Então, a gente quer saber a frequência absoluta. A nossa frequência absoluta é nada mais, nada menos que a quantidade de vezes que aparece, certo? O número, belezinha? Então, nós temos aqui quantas vezes vai aparecer o 34? Vamos lá, uma, duas. Então, o 34 aparece duas vezes, certo? Então, 35, quantas vezes vai aparecer? Uma, duas, três. 36, uma, duas, três, quatro, quatro vezes. O 37 vai aparecer quantas vezes? 37 uma vez, duas, três, quatro vezes também. 38, uma, certo? Uma vez, uma única vez. O 39, quantas vezes ele vai aparecer? Na tabela de cima, nenhuma. Aqui embaixo, uma vez também. 40, uma, duas vezes. E o 42 vai aparecer uma, duas vezes, certo? Então, essa foi uma frequência absoluta. Agora a gente vai saber o total dessa frequência absoluta. Então, o total da frequência absoluta é fazer a soma de todos que estão aqui nessa frequência. 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, certo? Então, a gente tem uma quantidade de quanto? Certo? De 20.
Quantos números temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, são 20. Vamos somar aqui novamente. 5, 13, 14, 15, e tá dando 19. Então, a gente contou alguma coisa errada aqui, certo? O 34 apareceu uma, duas vezes, vamos fazer a correção aqui. O 35 apareceu uma, duas, três. Tá certo. O 36, uma, duas, três, quatro vezes, tá certo. O 37, uma, duas, três, quatro. O 38 vai aparecer uma, duas. É o 39 que aparece duas vezes, que a gente colocou só uma. Aqui, ó. Achei o errinho aqui. Pronto. Então, o total é 20. Então, nossa frequência absoluta é essa. A quantidade de soma, certo? Tem que dar o valor total da quantidade de números que aparecem, certo? Por isso que é bom a gente sempre montar o rol. Então, a nossa frequência relativa vai ser quem? Vai ser a divisão, certo? A frequência relativa vai ser a divisão de quem? A divisão a divisão do número, da quantidade que aparece, dividido pelo total, vezes 100, certo? Por exemplo, a gente tem aqui o 2, certo? Observe que a gente tem o 2. Então, a gente tem o 2 vai ficar dividido para 20, certo? Vezes 100. É igual a quanto? Em todos a gente vai fazer isso, né? 3 dividido para 20 vezes 100 é igual a quanto? 4 dividido para 20 vezes 100 é igual a quanto? 4 dividido para 20 vezes 100 vai ser igual a quanto? 1 dividido para 20 vezes 100 é igual a quanto? Opa, 1 dividido para 20 vezes 100 é igual a quanto? 2 dividido para 20 vezes 100 é igual a quanto? 2 dividido para 20 vezes 100 é igual a quanto? 2 novamente, dividido para 20 vezes 100 é igual a quanto? Certo? E aí a gente terá o nosso total. Então, vamos fazer a nossa sominha de todos, certo? Então, a gente vai ter 2 dividido para 20 dá 0,1, certo? Vezes 100 dá 10, então é um total de 10%, né? 10%, certo? Então, 3 dividido para 20 dá 0,15, certo? Vezes 100 dá 15%. 4 dividido para 20 dá 0,2 vezes 100, que dá 20%. Aqui também dá 20%. 1, certo? 1 dividido para 20 dá 0,05,
certo? Vezes 100 vai dar 5%. O 2 vai dar 10%, como já vimos. 10% aqui também, certo? E 10% aqui também. E aí, vai dar um total de quanto? Certo? 10, 30, 50, certo? 30, mais 15, 50. Então, vai dar um total de 100% aqui. Belezinha? Eu acho que deu para vocês entenderem aí, certo? Então, essa é a nossa frequência absoluta, certo? E aqui é a nossa frequência relativa. Na nossa segunda questão, pessoal, é um pouquinho maior, né? Então, os pesos em quilograma de 80 estudantes que estão cursando a disciplina de educação física em um colégio foram os seguintes, né? Então, ele organizou aí essa quantidade, certo? De 80 estudantes, certo? Aí ele quer que você construa uma frequência com 9 classes, certo? Lógico que eu não vou colocar os 80 números, né? Eu vou colocar os intervalos. Então, a gente colocou o intervalo aqui de 5 em 5. Belezinha aí, certo? Como assim, professor? Intervalo. Pronto. Entre o 30 e o 35, certo? Apareceram 4 números. Por exemplo, 32, 33, 34. Certo? Não pode ser o 35, até chegar ao 34. O 35 só vai ficar na próxima classe, aqui embaixo, ó. Certo? Quando ele chega aqui no final, não conta com ele, só conta até próximo, que é o 34. Aí o 35 fica aqui embaixo. Do 35 até o 44, certo? Do 40 até o do 35 até o 39, do 40 até o 44, e assim sucessivamente, certo? Aqui eu já preenchi para vocês, porque é bastante número, né? Então a gente vai perder muito tempo. Então, como eu expliquei bastante aqui na questão anterior, como faz a frequência absoluta, certo? Então você já sabe como observar a frequência absoluta, é a quantidade de vezes que aparece, certo? Então são 4 alunos que aparecem entre 30 e 35 quilos, entre 35 quilos e 40 quilos, 4 alunos, entre 40 e 45 quilos, 8 alunos, entre 45 e 50 quilos, 26 alunos, e assim sucessivamente. Com a soma total aqui, temos que ter os 80 alunos, belezinha? Então, a gente vai fazer o quê? A divisão para a gente calcular a frequência relativa desses alunos, beleza? Então, mesma coisa que a gente fez na outra, certo? 4 dividido por quem? Por 80 vezes 100. É igual a quanto? Certo? Mesma coisa aqui. 4 dividido por 80 vezes 100. 4, não, que é 8 dividido por 80, certo? Vezes 100. 26 dividido por 80 vezes 100. Igual a quanto? Deixa eu colocar a igualdade aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês me procuram no privado, tá? Pode mandar mensagem. Então, fica 3 dividido por 80 vezes 100 é igual a quanto? 8 dividido por 80 vezes 100. 3 dividido por 80 vezes 100 é igual a quanto? 5 dividido por 80 vezes 100 é igual a quanto? 5 novamente dividido por 80 vezes 100 é igual a quanto? E 4 dividido por 80 vezes 100 é igual a quanto? Então, a gente vai fazer essa divisãozinha aí, certo?
como é que vamos ficar? A nossa frequência relativa. Então, 4 dividido para 80 é 0,05 vezes 100 dá 5%, certo? 5%. Todos que tem 4 aqui, então vai dar o quê? 5%, certo? Então, eu tenho mais que aqui no final. Vai dar 5%, ok? 8 dividido para 80, certo? 8 dividido para 80 dá 0,1, certo? Vezes 100 dá 10, certo? Então, fica 10%. Mais um 8 aqui, isso, 10%, certo? 26 dividido para 13 para 80, 26 dividido para 80, 0,325 vezes 100 dá 32,5. 5%. 13 dividido para 80, certo, pessoal? Vamos lá. 13 dividido para 80 é igual a 0,1625 vezes 100, dá 16,25. 16,25%. Né? 3 dividido para 80, certo? É igual, certo? 0,0375 vezes 100, 3,75. 75. 5 dividido para 80, que é o único que falta para a gente. 5 dividido para 80, 0,0625 vezes 100, dá 6,25, certo? Então, 6,25% e 6,25%. Aqui. A gente vai fazer a somatória total, né? 5 mais 5 mais 10 mais 32,5 mais 16,25 mais 10, né? Mais 3,75 mais 6,25 mais 6,25 mais 5, que deu num total de 100%. Então, tá tudo ok aqui. Belezinha, pessoal? Eu espero que tenha ficado entendido para vocês. Nossa frequência relativa, certo? Absoluta é a quantidade de vezes que o número aparece, certo? Aí você soma o total. E a frequência relativa é a divisão, certo? Da primeira classe com o total, da segunda classe com o total, e assim sucessivamente. Você divide e multiplica por 100 para você achar a porcentagem, certo?